Olá, nessa aula a gente vai ver como trabalhar aqui com os parâmetros de projeto, tá? Não, desculpa, com os parâmetros compartilhados. Deixa eu tentar abrir aqui um bloco de notas só para explicar o seguinte. Então no Revit a gente tem 4 a 5 tipos de parâmetros, tá? Então tem parâmetros de famílias. Foi esse que a gente viu que trabalha com dimensões e materiais. Tem parâmetros compartilhados. Tem parâmetros de projetos. E tem parâmetros de sistema. E tem parâmetros globais. Então, isso tudo você tem que conhecer, senão você está trabalhando com Revit e não sabe por que está trabalhando. Fazer 3D, o SketchUp faz melhor do que aqui. Então é nessa parte que a gente começa a colocar informações e começar a extrair de fato o Revit em si. Então o parâmetro de família a gente já viu que resume-se em dois, em dimensão e materiais, que está nas aulas passadas. E agora o parâmetro compartilhado. Eu vou mostrar o porquê, veja só. Eu estou com essa mesma família continuando aqui e vou carregar aqui no projeto para gerar uma tabelinha com esses campos, largura, comprimento e altura. Então vou carregar aqui no projeto. Estou aqui com ele aqui no meu projeto, tenho duas bancadazinhas aqui e vou querer gerar uma tabela disso aqui. Então quando você vir aqui no menu vista, tabelas e quantidades, e eu vou querer escolher aqui uma tabela de mobiliário, já que foi a família que eu escolhi. Vou dar um OK. E aqui eu vou escolher os campos. Quais os campos? Largura. Então você já vê que eu não tenho um campo largura. Comprimento, idem. E altura também não tem. Ou seja, esses parâmetros que eu coloquei aqui nessa família, então como o nome já está dizendo, é um parâmetro de família. Eu não vou utilizar para mais nada. Isso é para deixar o bloquinho interativo, tá? Então se eu quiser gerar uma tabela de quantitativos, aí eu já parto do início que em vez de criar um parâmetro burro como esses aqui, parâmetro que é só para trabalhar a interatividade dele, eu já vou criar um parâmetro compartilhado, porque esse parâmetro compartilhado eu posso usar tanto em outros projetos, como andar com essa família em qualquer lugar que eu vou conseguir acessar, certo? Então o que é que vai mudar aqui, ó? Na hora que eu vim aqui e for criar uma nova família, em vez de escolher aqui parâmetro de família, eu vou escolher aqui parâmetros compartilhados. Vou clicar em selecionar, ele diz que não tem nenhum arquivo ainda definido, então eu vou dizer que quero criar um. Então vou clicar aqui em criar. Ele vai criar um arquivo TXT, texto puro, tá? Depois eu vou explicar esse arquivo detalhadamente. Então aqui eu vou salvar esse arquivo, então eu vou botar aqui parâmetros compartilhados e salvei. Pronto, agora eu vou criar um grupo. Esse grupo vai se chamar aqui dimensões. Ok, pronto. E agora eu vou criar assim, agora eu vou criar os parâmetros. Então eu vou criar aqueles parâmetros, ó, largura. Aí como já tem um largura, né? Ou seja, eu já começaria sem ter criado esses aqui, eu já criaria já direto aqui. Como já tem, eu vou botar largura 2. Vai ficar para todas as disciplinas e vai ficar no tipo de dado que vai receber, vai ser comprimento. Ok. Vou criar um outro novo. Vou botar aqui comprimento 2. Mesmo processo, ok. E vou criar um novo chamado altura 2. Ok. Vou dar um ok. Vou escolher aqui com largura. Ok. E ok. Então eu tenho aqui, ó, largura 2, certo? Vou criar um novo compartilhado, vou selecionar aqui comprimento 2. Ok, já está aqui também. E vou criar um outro novo, pegar daqui, né? No caso eu vou pegar, né, altura 2.
Ok, então eu estou aqui com esses meus parâmetros, ou seja, eu não por que está repetido? Porque eu criei esses aqui antes só de parâmetro de família, né? Agora eu estou criando que seria o certo, criando ele compartilhado já. Então fiz isso aqui, vou dar um ok, eu só vou aqui associar eles a essas cotas. Então aqui vai ser largura 2, ok. Aqui vai se chamar comprimento 2. E lá na altura eu vou chamar ele aqui de altura 2. Pronto. Então basicamente é isso, tá? Então quando eu fizer isso aqui eu vou salvar essa família, vou carregar no projeto, substituir, e agora você vai notar que aqueles parâmetros estão aqui, constam aqui, mas só que além disso eu posso agora gerar uma tabela de mobiliários. Aqui, ó, mobiliários, e eles vão aparecer aqui, ó. Então comprimento 2, ó, largura 2. Por que isso? Porque agora é um parâmetro compartilhado, eu posso andar por todo o projeto com ele, tá? E o outro vai ser altura 2. Então aqui, ó, altura 2, tenho aqui, certo? Eu vou poder vir aqui em classificar pelo comprimento, pode ser. Formatação, eu vou querer tirar esse 2 aqui, certo? Então a formatação aqui é só o cabeçalho, né? Tô tirando aqui, vou tirar aqui também, beleza. Fiz aqui, manda mostrar o total, itemizar, ok. E ele gerou aqui minha tabelinha, comprimento 1 por 1 por 50 de altura, tenho 2 no total. Então basicamente é isso, ou seja, você tem que saber trabalhar da forma correta no Revit para você começar a obter os resultados. Então o que a gente começou a ver agora foi um pouco de parâmetros compartilhados, que aí eu posso agora sim gerar minha tabela, trabalhar com essas informações aonde eu precisar. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só